Queridos amigos, boa noite. Só mais alguns instantes aqui, nós já iniciaremos o nosso programa Senta que o Leão é Manso. Terminar só uns pequeníssimos ajustes, mais um minutinho nós estamos começando, hein? Olá, gente, boa noite. Como vão vocês? Tudo bem? Aqui é Fred Pontes, dando início a mais um programa Senta que o Leão é Manso, na página São Paulo Conservador, agradecendo sempre ao meu amigo, irmão, não é? Ted Martins, que, poxa, fez a gentileza, né? Nos permitiu e nos fez o convite, evidentemente aceito imediatamente, para nós fazermos então na página São Paulo Conservador esse programa que eu acho é uma homenagem. Eu disse aqui no programa anterior, na estreia do programa, é uma homenagem aos Throat Speaks, né, do genial professor Olavo de Carvalho, que eu estava semana passada sempre assistindo, e depois de muito tempo sem assistir, voltei a assistir semana passada o Throat Speak e me deu uma saudade, né? Pensei, rapaz, vou fazer uma homenagem ao professor Olavo. Vou fazer um programa, então, que não é naquele modelo que o professor Olavo fazia o Throat Speak, que é uma coisa extraordinária e que deveria voltar a fazer, porque o Brasil, né, sente muita falta dos Throat Speaks. E, gente, contar para vocês uma coisa aqui. Olha, a nossa pauta do programa de hoje, alguém me falou, quando eu mostrei hoje à tarde, que não é uma pauta de um programa, é uma pauta de guerra, tá entendendo? Eu concordo também que seja uma pauta de guerra, porque nós vamos aqui comentar brevemente, ainda numa sequência, sobre as convocações que o Stedley fez e vem fazendo. O Stedley, claro, não é só ele, claro, isso aqui é toda uma organização por detrás. Nós vamos tratar também um pouco aqui desse organismo ainda muito pouco conhecido no Brasil, chamado CFR. Vamos tratar do CFR, alguns de seus personagens e tal. Vamos tratar aqui também do importantíssimo livro 1964, do Mauro Abranches, mais um artista. Hoje é dia de apresentar mais um artista, tá certo? Vamos tratar também da ameaça chinesa no Brasil, que hoje está aqui, muito presente, personificado nas figuras do PDT e do fanfarrão, né? Que alguns chamam de Ciro Gomes, outros chamam de Cirão da Massa. É o velho Ciro Gomes de Guerra, o velho coronel comunista lá do Ceará. Passaremos também aqui pela Internacional Socialista, a qual o PDT faz parte e tal. Então comecemos o programa, e eu quero aqui também e agradecendo a todos vocês, amigos queridos todos. Rapaz, esse programa começou semana passada e criou um certo burburinho assim. A turma ficou me perguntando, mas terça-feira vai ter, rapaz, vai ter. Agora toda terça-feira tem, chovendo ou fazendo sol, né, Lucas? Aqui meu irmão Lucas me ajudando aqui a compartilhar o programa. Grande Leão aqui de Juazeiro da Bahia, mestre Lucas, chovendo ou fazendo sol, terá toda terça-feira, se assim Deus permitir, e Ele permitirá, nós estaremos aqui com vocês, trazendo então as notícias e as avaliações do programa Senta que o Leão é Manso.
mandar um grande abraço para todos os queridos amigos, irmãos, leões e leoas do Seminário Guerra Psicológica, todos os membros da ACONS no Brasil, não é? A turma do CFC também espalhada pelo Brasil todo. O CFC começou aqui em Juazeiro, hoje já adquiriu aí asas, né? Já voa Brasil afora. Então, gente, um grandíssimo abraço para todos vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no chatzinho, vocês já estão por aí? Para nós começarmos aqui os nossos trabalhos. Deixa-me ver. Porra, grande Lucas Queiroz, irmão mestre Lucas Queiroz, o Ícaro Nunes, Cleiton Ferreira Vidal, é o clã. Anaíde Lamêndola, boa noite. Poxa, boa noite a vocês sempre, meus irmãos. Vocês sempre queridos amigos aí. Vamos então começar o nosso programa relembrando da pauta que eu trouxe aqui na semana passada, não é? Muito importante, muito importante. Eu reputo que nada hoje no Brasil seja mais importante do que isto, principalmente para os que se preocupam eminentemente com política eleitoral, não é? Dentro dessas agendas todas, a política eleitoral é uma que está aí, não é? No tão aguardado ano de 2018. Poxa, aqui a Vanessa Pio, querida amiga, o Gustavo Mendes Ferreira, Leão, o João Muniz, o Kaique Nascimento, o Juazeiro resiste e ruge alto e forte. Então, gente, nós tratamos aqui desse processo do Stedley. E o fanfarrão, tá certo? Continua por aí, soltando suas diatribes. Como eu não vou poder colocar aqui esse novo vídeo que ele soltou, tá certo? Aqui no vídeo, eu vou colocando então essas coisas todas no chat para vocês, tá certo? Eu vou colocar aqui então o link para vocês aí terem acesso ao novo vídeo do terrorista, o guerrilheiro Stedley, convocando aí a sua caterva revolucionária para continuar a propagar o terror dentro do Brasil, né? Ninguém sabe o que é pior, rapaz. Terrorista no poder ou terrorista fora do poder. Vivemos essa inquietação no Brasil. Pois está aí, ó. Terminei de colocar aí no chat para vocês todos o link então desse novo discurso do terrorista João Pedro Stedley. E aqui também me chegou aqui eu pesquisando. Agora vejam vocês o nível de canalice, o nível de deturpação, inclusive de ousadia dessas frentes revolucionárias no Brasil. Aqui eu tenho uma imagem da capa do jornal Causa Operária. Isso aqui é o jornal do PCO, tá certo? PCO, uma das centenas de organizações que a frente dita Brasil Livre, né? Frente Brasil Livre, que é a frente comunista, né? Devia ser frente comunista derrotada, mas os caras são assim. Diz aqui a manchete: não deixar condenar, não deixar prender, derrotar a direita, derrotar o golpismo, anular o impeachment. Olha o que os caras estão pensando ainda, tá certo? E ocupar Porto Alegre. Isso aqui é um jornal de 24 de janeiro, onde os caras, a cara de Lula pela metade, com aquele tipo de arte, aquela arte bem característica dos anos 70, né? Aquela carinha dele desbotada, em preto e branco. É metade da cara aqui, a outra metade devia estar presa, mas as duas metades vão estar presas com certeza em breve. Agora vejam vocês, o PCO, né? Eles imprimem um jornal dizendo não deixar, condenando não deixar. Percebam, é não deixar. Não deixar significa para a militância deles que é para ir para a rua, para quebrar o pau, para quebrar tudo. Como ele mesmo convocou na semana passada, fazer balbúrdia, fazer terrorismo em frente a fóruns e tal, e órgãos da Justiça Federal, principalmente. Palavra do Stedley, isso aqui não sou eu que estou dizendo, hein? Agora vejam o tipo de canalice desses caras. Aqui me chegou um jornal também, que é o nosso diário aqui da Bahia, chamado Jornal à Tarde,
tá certo? De quinta-feira, da 4/1. Olha bem, aqui tem a manchete. Partidos de esquerda criticam juízes que julgarão Lula. Essa é a manchete, com a carinha do ex-chanceler terrorista Celso Amorim aqui. Lendo a matéria, o que foi que eu descobri? Veja, aqui diz a reportagem do jornal à tarde, viu? Depois nego falar que não tem negócio de ocupação de espaço em imprensa. Tem. E tem desde os anos 70, desde a época do regime militar. Aqui diz o jornal: a reportagem de à tarde teve acesso a um áudio de WhatsApp com uma convocação para que militantes compareçam a Porto Alegre. Abre aspas para o conteúdo do áudio. Se precisar guerrear, vamos guerrear. Temos que lutar, ir para a rua, ir para o pau, até a guerrilha começar a estourar a cabeça de coxinha e de juiz. Aqui volta o cara do jornal, articulista. Não, a convocação que não foi identificada, tá entendendo? Ele diz aqui que essa convocação não foi identificada. Aí abre aspas de novo para o resto do áudio. Se precisar derrubar o prédio, tem que derrubar. Se precisar pegar cada um daqueles juízes depois da condenação, tem que pegar. Nós temos que dar uma resposta. Olha que beleza. A democracia socialista. Isso aqui é a tal democracia desses cafajestes, canalhas, terroristas, criminosos, bandidos. Dizendo aqui, ó, que os coxinhas, cadê? Tem que ir pra rua, tem que ir pro pau até a guerrilha começar a estourar a cabeça dos coxinhas e dos juízes. Veja, os coxinhas somos nós. Tá entendendo? Nós outros, que não concordamos com essa cafajestagem desses caras, com esse... Porra, isso é um narco-estado, porra. Isso é um estado comandado pelo crime, o crime institucionalizado. Tá certo? Que comanda o Brasil desde Fernando Henrique Cardoso e comanda hoje com seu Temer. Quer dizer, tem então que estourar a cabeça dos coxinhas e dos juízes. Rapaz, eu vou dizer, viu? A justiça no Brasil precisa reagir. Aí é que eu digo, tá certo? A justiça no país precisa reagir. Porque, veja, gente, isso aqui é um jornal de circulação nacional, é um diário, é o diário mais antigo da Bahia, né? Fundado pelo saudoso Ernesto Simões Filho, aonde o jornal traz trechos como esse aqui, onde os caras ameaçam estourar a cabeça de coxinha de juiz. Vocês estão brincando comigo, porra? Quer dizer, agora imagine os senhores, se eu, modestamente, Fred Pontes, aqui nessa live com os senhores, tá certo? Digo assim, olha gente, nós vamos ter que estourar a cabeça de líder sindical, nós vamos ter que estourar a cabeça de vagabundo de movimento LGBT, nós vamos ter que bater em picareta comunista e feminista. Eu não estava morto, porra. Amanhã estava na Folha de São Paulo. Ativista de direita prega morte aos comunistas. É brincadeira isso? Isso é sacanagem, porra. Então entendam bem, democracia no Brasil é pra esse tipo de cafajeste. Olha a carinha, porra. Olha a carinha de Celso Amorim, porra. Foi esse cafajeste aqui que integrou o Brasil em todo o processo que eles chamam de lateral aqui da América Latina, empurrando o Brasil para tal pátria grande. Que o Hugo Chávez disse, né? Que Dilma, àquela altura presidente, era irmã da pátria grande, da grande pátria grande, porra. Patriota da pátria grande. Aqui o Abel Souza, um abraço, o maestro Hitler Roboão. Eu quero mandar os meus respeitos, toda a minha consideração para um gigante, um gênio da inteligência brasileira, o maior especialista em guerra psicológica da América Latina, meu irmão Ricardo Costa. Leão, é o clã, meu irmão, é o clã, hein? Fortíssimo abraço para o André Gobo, ao grande Lucas Couto, nosso diretor da Cunhas, na Bahia, todos vocês. Vocês entenderam como é que funciona o processo? Vocês entenderam como é o negócio? É assim. Agora a convocação para fazer guerrilha. E o Ricardo Costa, no Senado da Guerra Psicológica, bicho, disse que tudo isso ia acontecer. Ele disse. Eu, modestamente, também falava muito isso nas aulas do CFC. Quem acompanhou, viu. Agora, porra, fudeu, entendeu?
Agora é assim, senta que o leão é manso. Porque o negócio já está no Jornal à Tarde, o negócio está no Jornal da Causa Operária do PCO, o negócio está em diversos sites, daqui a pouco eles vão fazer as tais conferências municipais, estaduais e federais, e a federal, quer dizer, a nacional vai ser no Maracanã, para erigir então Ciro Gomes como candidato a presidente, mas vamos chegar lá. Eu não vou machucar como é que chama o negócio, Lucas? É o nome dele? É o Ciro Gomes, né? Ciro. Aqui, gente, sem querer ser maledicente, mas aqui no Nordeste, eu não sei pra vocês, aqui na Bahia, no Nordeste, no Sertão, tiro, o sujeito vai cheirar cocaína, vai dar um tiro, né? Ciro Gomes, né? Que é chamado também de Cirão da Massa. A massa, todo mundo sabe o que é, né? A massa foi muito difundida nos anos 70, né? Ali pelo Arpoador, né? A massa, né? A massa de Gabeira, a massa de FHC, que FHC quer junto com Jorge Soros aí, e o CFR, que daqui a pouco nós vamos ver isso também, eles querem liberar. Aqui o Robério Santos, abraço aí, Fredão. A justiça foi aparelhada, daí a sua inércia, vamos chegar lá. A Raquel Mincato, irmã querida, Leoa, tamo junto sempre, nessa vida e na outra. Agora vocês vejam isso, né? Quer dizer, nós estamos sobre um estado de terror. O que acontece o Brasil é muito grande, né? E aí tem uma característica interessante, porque o Brasil, até os anos 50, se me recordo bem, não é? O Brasil tinha majoritariamente a sua população toda ainda nas zonas rurais, nos interiores do país, né? Anos 50 por aí. Por uma política de Estado, tá certo? Industrializaram o Sudeste, principalmente São Paulo, Rio, por ali, Rio Grande do Sul, alguma coisa. E houve a maior migração que a história humana já viu em um curto espaço de tempo. O que era 85, Lucas, 86% da população em áreas de interior e rurais, em 10, 15, 20 anos, esse pessoal todo migrou para as grandes capitais. Certo? As grandes capitais. E esse número então se inverte. Já nos anos 90, não é por aí, algumas empresas foram instaladas nos interiores e ainda aí conseguiu dar pelo menos uma minorada, porque não equilibrou esse fluxo, tá certo? Então o Brasil é um país esparso, populacionalmente esparso. E a mídia uniformiza as informações de uma maneira tão interessante, que é assim: os caras estão dizendo que vão fazer guerrilha, os caras estão dizendo que vão se encontrar nos municípios, depois nos estados, depois no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã. A gente fala isso. Os caras dizem a data, eles dizem as datas simbólicas para eles, que eles vão fazer a cafajestagem, mas aí tem um negócio. A massa não consegue enxergar isso no seu cotidiano. Quer dizer, entendeu? A massa não vai estar em um local específico vendo essas coisas. Então isso está distante da massa. A massa não consegue concentrar no seu raio de visão essas coisas acontecendo. Só vê quando já é tarde demais. Esse é o problema. E a grande mídia não informa o povo disso. Não informa, né? E as nossas páginas de nós outros, como eu digo sempre, nós outros, né? De direita, conservadores e liberais e tais, liberais e tais, se nós não falarmos sobre essas coisas, mas é como uma agenda, gente, é para ficar falando desse negócio. Quer dizer, se a grande mídia não condensa o que é contra os hostis, e se nós somos dispersos, também não condensamos, vocês não vão pedagogizar o povo nunca, a massa. Não vai. Esse negócio é praticamente impossível que se aconteça dessa maneira. É uma maluquice. E aqui, doutora Cândida Costa, especialista maravilhosa, minha colega de bancada do Seminário Guerra Psicológica, meus respeitos. Um beijo, doutora. É o clã. Senhora Leoa braba. Leoa que tem tem a mordida mesmo pesadíssima, mordida forte. Uma enorme satisfação, doutora. A senhora conosco aqui é um enorme prazer, viu? Agora aqui, gente, pulando para um segundo ponto da nossa pauta, os senhores já ouviram falar em uma coisa chamada CFR? Não é? O cônsul
of Foreign Relations, não é? O nosso queridíssimo CFR, tá certo? O CFR é uma organização paraestatal americana, tá bem? Ligada a todo o movimento globalista. Agora entendam bem, não são todos, claro, os homens do CFR que compõem um ideário anti-americano e globalista, né? Do dito e conhecido que eles querem instaurar o dito poder global. Não é todo o CFR, mas existe dentro do CFR uma força de bilionários gigantesca, enorme. E extraoficialmente o CFR atua em países da América Latina, principalmente. O CFR atuou muito dentro do Brasil, nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. E os senhores saibam que eles operam até hoje dentro do Brasil, tá certo? O CFR é uma organização que potencializa todas as agendas, todas que os senhores imaginarem, desde narcotráfico, passando por aborto, passando para a não regulamentação da liberação das armas, para a supressão das armas para a sociedade. Tudo isso é gestado, financiado, pensado, burilado, não é, colocado através do CFR, que é um organismo, tá certo, dos bilionários americanos. Coisa incrível, tá certo, que alguns políticos tupiniquins brasileiros, tá certo, os caras simplesmente, eles não sabem o que é o CFR, eles não têm noção do que é isto, e vão pedir a bênção pro CFR, pô. Pedir financiamento pro CFR, vocês me entendem isso? Vocês me entendem o nível da política brasileira, pô? O nível desses líderes políticos brasileiros, bicho. Isso é um inferno, porra. O CFR é um dos grandes apoiadores do Foro de São Paulo, bicho. Mas enormemente. Os senhores podem procurar, me façam uma vergonha, vão para a internet procurar. O professor Olavo de Carvalho tem 20 anos, se um pouco mais, falando de Foro de São Paulo, falando de CFR, e parece que ele está falando para as paredes, rapaz. Quer dizer, o CFR no Brasil, parece, para ainda quem conhece, parece um ente abstrato. Ele não produz efeito não, Lucas. Ele não produz efeitos não, tá entendendo? Quer dizer, a coisa é assim. Então o CFR é um ente abstrato, ele não produz efeitos, ele é só uma sigla anódina. Então nós podemos sentar que o leão é manso e deixa o CFR operar dentro do Brasil. Rapaz, vocês não sabem de nada. Ó, aqui em Juazeiro da Bahia, minha cidade, tá certo? Há uns 5, 6 anos atrás, o Jorge Soros comprou aqui um pedaço de terra gigante. Os caras iam construir aqui, e esse projeto não acabou ainda não, eles estão mexendo nisso, uma usina nuclear. Uma usina nuclear, tá certo? Aqui às margens do Rio São Francisco. Acreditem nisso. Só que isso não vai para a imprensa dessa maneira que eu estou falando aqui. Evidentemente, isso chega na imprensa de maneira completamente ressignificada, porra. Ressignificada. Mas voltando aqui ao CFR, eu me recordando das aulas do professor Olavo de Carvalho, trouxe algumas coisinhas do CFR, bem assim, discretas assim, bem sutis para vocês, tá certo? Vocês entenderem. Vamos começar a falar do CFR. Em 1999, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, veja, em 99, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Richard Grasso, membro do CFR, fez uma visita de cortesia ao comandante das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o senhor Raul Reyes, e saiu dali festejando a comunidade de interesses entre a quadrilha colombiana e a elite financeira progressista dos Estados Unidos. Logo em seguida, outros dois membros do CFR, James Kinsey, presidente emérito da American Online,
e Joseph Roberts, chefe do conglomerado imobiliário JE Roberts, tinham um animado encontro com o próprio fundador das Farc, o velho Manuel Marulanda, e em seguida iam ao presidente colombiano, que era o Pastrana, para tentar convencê-lo com sucesso a ficar de bem com a narco-guerrilha. Olha, senhores, olha que beleza, quer dizer, o presidente da Bolsa de Valores de Nova York, né, o Richard Grasso, com as Farc, dentro do mato na Colômbia, Lucas. Dentro do mato. Agora imagine você, um alto escalão do mundo econômico, dá certo? Americano, lá com os caras, com Raul Reyes, tá certo? E nós temos também aqui homens dos conglomerados por imobiliários americanos, quer dizer, financiando as Farc, tá certo? A maior organização narcotraficante, narcoguerrilheira da América Latina, que foi, como eu expliquei semana que vem, mas nunca é demais citar, tá certo? Que só foi possível desistir como nós a conhecemos hoje, mediante uma ação governamental do governo Bill Clinton, chamado Plano Colômbia. Bill Clinton, que também é um membro do CFR, Lucas. Então é brincadeira? Agora eu faço uma pergunta. Os senhores podem me responder o que cacete políticos brasileiros, que não são evidentemente ligados à esquerda, estão fazendo no CFR, pedindo apoio ao CFR, pedindo financiamento ao CFR, querendo saber quais são os planos do CFR para o Brasil. Alguém pode me explicar isso? Não, inferno uma coisa dessa. Quer dizer, onde é que nós estamos, porra? Isso é a maior sacanagem da humanidade, tá entendendo? Não pode, velho. Não é possível que seja assim. Bom, né? Aqui minha amiga... Ah, beleza. Aqui minha amiga Cláudia Dexter me manda um recado. Leoa, fantástica. Não é? Pronto, fantástico, Cláudia. Tô fazendo isso agora pra você. Você não pede, você manda. Espera um minutinho aí, por favor, Cláudia. Então, meus amigos, o que é que esses caras querem na zorra do CFR? Não pode conversar com o CFR, porra. Não pode, tá entendendo? Por exemplo, nós não podemos ter líderes, não é? Conservadores, que são evidentemente, pela natureza até, penso eu, das suas propostas políticas, conservadores, tá certo? E conversarem, estarem de papo furado com o CFR, porra. Porque o CFR, em última instância, apoia, porra. Tá lá, rapaz. Tá entendendo? O CFR tá lá mexendo em todas essas agendas que pretendem instituir o governo global, que pretendem desgraçar o povo brasileiro, entendeu? Eu falo assim com essas palavras simples, porque é isso mesmo, isso é a linguagem do povo brasileiro, porra. Tá entendendo? O brasileiro, rapaz, é conservadorismo sem gravata, porra. Entendeu? É conservadorismo que cabe um palavrãozinho, porque o povo brasileiro xinga um palavrãozinho, porra. O negócio é a massa, porra. Tá entendendo? Tem que se comunicar com a massa. Esse aqui é o drama. Então, quer dizer, nós temos aqui esses caras maravilhosos, gigantes. Agora tem mais outra aqui, ó. A longa e feroz polêmica movida pelos conservadores e nacionalistas americanos, né, contra o CFR, né, o diálogo interamericano e os círculos globalistas em geral é completamente desconhecida por esses tagarelas de direita no Brasil. Um inferno, tá bem? Nessa multidão de caipiras, crédulos, há inúmeros patriotas sinceros. Mas a destruição de um país começa quando seus patriotas se idiotizam, deixando aos traidores, conspiradores e revolucionários o monopólio da esperteza. Então veja, se existe um problema desse porte, Lucas, se existe um problema desta monta, deste tamanho, da compreensão do que são esses organismos dentro do Brasil, nós precisamos pautá-lo de maneira correta, de maneira conveniente, pô, tá certo? Então eu estou dizendo aqui para os senhores que o programa Senta que o Leão é Manso terá, daqui até o Armagedon,
toda terça-feira, uma pautinha mínima que seja, tratando das outras CFR. Tá certo? Nós vamos ter uma pautinha aqui também, sempre tratando dessa guerrilha que está se levantando no país. Sempre. São pautas que estarão sempre aqui. Eu expliquei para vocês que aqui é como a mulher do piolho. Nós não vamos parar de falar sobre essas coisas mais nunca. Claro que existem outros problemas, claro que existem outras abordagens, mas isso não interessa. Essa generalização pastichosa, tá certo? Que nego faz por aí afora, isso está errado, equivocado. É preciso centrar o fogo onde é importante, é preciso sentar-lhe a burduna onde é importante, é fundamental, é urgente. Esses pontos que eu trago aqui no Senta com o Leão Manso são pontos que não estão aí dispostos com facilidade para que as pessoas encontrem. Não estou falando agora da massa. Estou falando mesmo da turma de direita e tal, e liberais e conservadores, pô. Eu estou falando disso. Então, vocês me perdoem estarem falando muito superficialmente ainda sobre essas questões, mas elas vão ser muito aprofundadas, extremamente aprofundadas, no decurso do tempo aqui, no Senta que o Leão é Manso. Agora, senhores, vamos entrar no terceiro ponto dessa pauta, que é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Foi lançado no Brasil, recentemente, a obra mais importante do século XXI no Brasil. Certo? Esse início do século XXI. Que é o livro escrito pelo genial Mauro Abranches. Livro é genial, fantástico. O homem não é brincadeira, o Mauro Abranches é um pesquisador seríssimo, fantástico, que é o 1964. Eu travei um compromisso também de toda semana estar aqui no programa Senta que o Leão é Manso, trazendo aqui alguns artistas que compõem essa obra, ô Lucas. Artistas, brasileiros eméritos, professores universitários, tá certo? Grande homem de mídia. Quer dizer, reitores políticos, porra. Todos eles na listinha da KGB, lá na Tchecoslováquia. Por que na Tchecoslováquia, Fred? Porque a Tchecoslováquia era o braço da KGB responsável, né, pelo Brasil àquela altura. Então, gente, claro que o livro a importância do livro não é só a revelação desses artistas, desses nomes. Claro que não. O livro ele traz a compreensão de um sistema. É a possibilidade de se compreender como um sistema inteirinho se formou e chegou até o Brasil, né? Eu, inclusive, prometi, conversando com um grande amigo meu, prometi a ele que nós iremos fundar, então, começar a iniciar na ACONS esse ano, o ano 1964. Pegar o livro do Abranches, fazer simpósios, fazer palestras, discutir muito o livro, falar, fazer live, fazer hangout, fazer tudo. Montar uma agenda para este livro. Decupá-lo mesmo, quer dizer, é necessário mais do que nunca que esse livro seja trazido ao conhecimento da massa. Trazido ao conhecimento da massa. Então vamos botar esse livro em pauta. Ele está em pauta aqui no Senta que o Leão é Manso, mas irá para fará parte da pauta das filiais da CONS em todos os 27 estados do Brasil. Esperar só terminar o carnaval, nós estamos começando a mexer nisso. E eu aqui mando um abraço, meu abraço enorme, meus respeitos para o maestro Breno Paradelo, para o Rodrigo Moraes, lá de São Paulo, fantástico. O Breno é um maestro, um irmão, um grande amigo, que, né? O Breno é a alma, né? É a alma da CONS, daqui conosco. Enorme abraço. Senhores, hoje eu quero trazer um artista que era um agente da KGB no Brasil, jurista renomado, certo? Jurista renomado, entendeu? Hoje já falecido, chamado Osni Duarte Pereira. Osni Duarte Pereira é o nome do artista de hoje, prestem bem atenção.
Olha só. Eu vou colocar aí no chat para vocês se deliciarem, para os senhores, não é, se regozijarem com esse troço aqui, ó. Aqui tem uma matéria da Gazeta do Povo, aonde um artista lá, que é um sujeito que escreve lá, tá certo? Me escreve um artigo louvando o Osni, o guerrilheiro, o agente internacional. Olha que beleza aqui, ó. Deixa eu botar pra vocês aqui, porque eu não gosto desse negócio. Aí o maestro Cleiton Ferreira Vidal botou aqui no chat. Excelente, excelente, Leão, isso mesmo, é esse exatamente o livro. Eu vou botar aqui pra vocês verem o que é isto. O nível de loucura, o nível de burrice, de incompreensão, porque só, das duas uma. Um sujeito para escrever, tá certo, na Gazeta do Povo, sobre o Osni, louvando o Osni, porra, ou ele é realmente inepto, ou ele é ignorante, ele não sabe quem é o Osni, ou ele tá muita má fé, porra. Tá aqui pra vocês aí, ó. Aí, ó, o link aí, ó, tá vendo? Tá aí, ó. Aí, ó, Gazeta do Povo, Osni Duarte Pereira, intelectual esquecido. É o título da matéria da Gazeta do Povo. Agora, sente que o leão é manso, porra. Tá? Sente que o leão é manso. Vejam aí que beleza esse articulista, esse artista, como é que ele trata o terrorista, o guerrilheiro Osni. Hã? Agora vamos lá, ao que interessa. Aqui, na página, e eu gosto tô dando sempre a página, pra nego não falar que eu tô com conversa fiada. Tá entendendo? Porque aqui não tem isso não. Quem tem o livro pode ir na página 169. Aos que não tem ainda, tá certo, senhores? Os senhores prestem atenção nesta informação, para que quando comprarem um livro, e é imperativo que qualquer pessoa queira falar sobre esse assunto no Brasil, tenha esse livro em mãos. Porque este livro, senhores, ele simplesmente destrói, leva a debacle toda a narrativa histórica do Brasil pós-64. Destrói, arruína, dizima, manda pra Plutão, porra. Esse livro, então, é uma exigência fantástica. Agora vejam aqui. Em outro documento da pasta, veja, isso aqui não é uma avaliação do Mauro. Isso aqui, tá certo? São documentos transcritos para o livro. Em outro documento da pasta, e novamente se trata de informação para o conselheiro soviético, afirma-se diretamente que aproveitamos o jornal desde o ano de 1960, por intermédio do contato do camarada Jezereski Duran, era o codinome, que não é membro da redação, mas como conhecido nacionalista, pode publicar seus textos na revista livremente. Além deste contato, o residente já mantinha, que eu vou passar para a página agora 170, tá certo? Prestem atenção, para a página 170, tá certo? Porra, contato oficial com Oswaldo Costa. Oswaldo Costa é outro camarada citado na lista, Dom Lucas, viu? Tá certo? Diretor do jornal. Aqui ele vai falando e falando sobre o jornal. E nós vamos chegar aqui no seguinte ponto da página 170. A STB anotou que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil estava muito interessada em Costa, tentando corrompê-lo para que não publicasse mais textos anti-americanos. Mas, segundo a STB, não conseguiu. A tentativa de corrupção ocorreu em 1959, mas a linha do jornal permaneceu inalterada. Mais adiante, a STB afirmou que, até o momento, não participou do financiamento do jornal e que o contato Duran recebera apenas pequenos presentes materiais pelos seus textos, os caras mandando presentinho. Muitas evidências levam a crer que atrás deste codinome Duran,
preste atenção, está o Osni, senhores, conhecido juiz e publicista incrivelmente ativo daqueles tempos. Vocês entenderam? Olha o Osni aqui aparecendo. Conhecido juiz, tá certo? O nosso Osni Duarte Pereira era homem da KGB dentro do Brasil, laureado, vangloriado, o cacete, armado A4. Tá bom? Olha que beleza isso aqui. Agora os senhores podem me explicar o que é que um articulista da Gazeta do Povo tá me fazendo, escrevendo um artigo louvando o Osni. O Osni já morreu, inclusive, tá no inferno, tá entendendo? Ele tá lá, abraçado com o capeta, tá entendendo? Graças a Deus, inclusive, tá certo? Lucas, você pode me explicar o que é isso? O que é que um liberal está aí louvando, louvas e louva minhas, a porra do agente internacional comunista, o juiz, o finado, depauperado juiz Osni. Que maravilha! Vocês veem como é que funcionam as coisas? Veja como o esquema, quer dizer... Agora vocês lembram o que o professor Olavo sempre ensina pra gente? Né? Stalin disse para os agentes de influência dentro dos Estados Unidos: os senhores não vão para lá falar em zorra de socialismo, de comunismo. Os senhores vão lá fazer cabeça de desembargador, de juiz, de diretor de cinema, de artista do cacete, de escritor. Aqui também. Mesma coisinha aqui. Os caras foram lá. Porra, vamos pegar o Osni, porra, tá entendendo? Pegar o Osni. Aqui a Vanessa Pio diz: na página 84, começa a contar como ele iniciou sua participação como agente ativo. Vanessa Pio, você é minha heroína. Vão lá na página 84, que conta como o artista, o Osni, começou sua participação como agente ativo. Tá certo? É um inferno. Esses caras são todos assim. Aqui o Carlos Carvalho, o mestre Fred, tamo junto. Psicolemos, meu mestre, irmão. Breno Paradelo, Marcelo Vilela Bedene, irmão. A Rosana Veluto. Leoa. Tamo junto todos. O Kleber Jesus. Não é o Hugo Dantas. Fortíssimo abraço. O AC Serra. Muito bom. Para vocês todos um forte abraço, queridos amigos. Estamos aqui juntos no programa Senta que o Leão é Manso. Segunda edição deste semanário que tem causado frisson. Não é, Lucas? Tem causado, rapaz, frisson. Tem causado frisson na direita. Tem causado desespero na esquerda, rapaz. Os caras têm medo. Os caras veem essa camisinha azul assim com o símbolo da Cunha, o nego já fica doido. E, rapaz, então vamos lá, porque o leão é manso. Quando chega aqui, o leão não é tão manso. Essa é que é a brincadeira, tá entendendo? É a false flag. É a false flag pra esquerda. Agora, senhores, chegando aqui em outro tema, eu quero mandar, inclusive, também aqui, não posso esquecer jamais de prestar os meus respeitos e minha admiração ao querido amigo, o Renor Oliver, que ajudou muito e ajuda muito, não é, o Mauro Abranches, na divulgação desse livro, na confecção desse livro, em todo o processo desse livro. Então, Renor, conversei bastante com você hoje, querido intelectual, homem brilhante, advogado na cidade de São Paulo. Você sim, Renor, grande jurista, porra de Osni, rapaz. Que porra de Osni, rapaz. Esse Osni é um picareta, foi laureado no Brasil o tempo todo. Quer dizer, agora vocês já imaginaram o inferno que esse cara não fez, desde lá até cá, a época que esse cafajeste morreu. Quantas sentenças pró-agendas esse filho de uma égua não criou jurisprudência, porra? Entenderam como é que os caras fazem? É assim que os caras fazem, pô. Certo? Hoje em dia não precisa mais da KGB, não. Hoje em dia já tem um Foro de São Paulo, né? Tá mais pertinho aqui, que o nego opera nessa sistemática, no narco-estado brasileiro. Agora veja, Lucas, se você me conseguisse uma aguinha, eu lhe agradeceria. Vamos entrar aqui em outro ponto, em outro tópico desse programa, que eu reputo também ser de extrema importância. Um amigo aqui, querido, chamado Ícaro Nunes, estava me recordando hoje de um vídeo, obrigado, Lucas, que eu gravei há 1 ano e 3, 4 meses atrás, aonde eu dizia, lá atrás, 1 ano e 3 meses, e esse vídeo estava no canal do CFC no YouTube, que
Ciro Gomes seria o candidato das esquerdas no Brasil e que ele precisaria ser urgentemente impedido. Eu dizia isso. É preciso então que as páginas de direita, que os líderes de direita esqueçam Lula e partam para cima de Ciro Gomes. Claro, ao qual eu fui, né, emeritamente não atendido. Né? Eu fui fantasticamente não atendido, certo? Pronto. Nego achou que não tinha importância, que tinha 1% na pesquisa, que não sei o quê, nego dá aquela risadinha, né? Mas tá lá o vídeo dizendo isso, certo? Eu alertei e disse, lembra, Lucas? Foi você até que fez a live, não foi, Lucas? O vídeo tá lá, podem procurar. Eu tô dizendo que Ciro Gomes lá é o Hugo Chávez brasileiro, certo? E nego não deu importância, acharam que não tem problema, o leão era manso e tal, e a porra aí. Só que agora o problema começou a apertar. Agora o sapato começou a apertar. E aí eu quero ver se Neguinho ainda vai ter a cara de pau de me dizer que esse cafajeste do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ainda não tem importância nenhuma, tem 1%, não sei o quê. É só um jeito maluco. Quer dizer, eu acompanho essa trajetória desse cara muito atentamente desde 1998. Eu acompanhei pré-impeachment. Todas as palestras que esse cara fez em universidades. Ele chegou a fazer palestra em estádio. Tá certo? Brasil afora. Todos estão no Facebook, no canal do YouTube. Eu assisti a todas. Todas. São centenas. Eu vi, por exemplo, há 1 ano e 8 meses atrás, o Ciro Gomes fazia uma palestra dentro do Teatro Oficina, que é a Babel da arte revolucionária no país, do seu Zé Celso Martins Corrêa, lá em São Paulo, o Teatro Oficina. O seu Ciro Gomes ser simplesmente rechaçado por toda essa militância identitária que compõe o Oficina. Preto, pobre, puta, sei lá, viado, maconheiro, esse maluco. Os caras deixaram o Ciro Gomes, bicho, numa sinuca de bico da porra. Deixa eu contar aos senhores o que eu vi há 2 meses atrás. Ele voltou para a Oficina e foi aplaudidíssimo. Rapaz, foi tratado como porra, sabe? Parecia que ele estava sendo uma manjedoura. Tratado bem. A militância identitária já estava com ele. Incrível uma porra dessa. Agora, eu percebi tudo isso lá atrás. Eu disse que isso ia acontecer. Eu disse isso no vídeo. Eu falei. Tá entendendo? Porque até a militância esquerdista já sabe que Lula não é candidato. Só a direita brasileira que não sabe, porra. A classe política sabe que ele não é candidato. A justiça sabe que ele não é candidato. A esquerda sabe que ele não é candidato. Só a direita que não sabe que ele não é candidato ainda. E opera o tempo todo na perspectiva de Lula. Caceta, bicho. E Ciro Gomes correu livre na floresta. Quer dizer, Ciro Gomes, Lucas, Ciro Gomes correu solto nos pastos verdes, porra. Eu espero que agora essa porra não aconteça. Ou pelo menos que se despertem as inteligências. Se despertem as atenções, porra. Aí, ó, o Ícaro tá dizendo aqui, esse ano vai ter muito liberal lambendo as bolas do Ciro Gomes. Eu alertei isso também, você lembra, Ícaro? Eu falei tudo isso, mas os caras não entendem, pô, tá entendendo? Os caras não entendem, tá certo? Agora vamos aqui, ó. O Ciro Gomes, o Cirão da massa, né? A massa. O Ciro Gomes me sai do PROS, que foi o último partido dele, tá bem? Para o PDT. Quando ele deu essa migrada, me acende então uma lanterna, me acende uma luz. E eu comecei a pensar, peraí, PDT. Vamos ver o que é o PDT. Quais são as ligações externas do PDT? Tudo bem. Se os senhores não sabem, o PDT é o único partido brasileiro que faz parte da Internacional Socialista. Tá certo? Vamos lá. Começar a pontuar. Depois, fiz as relações, montei as relações do PDT, senti e percebi uma ligação enorme com o governo chinês, o governo comunista chinês, e estou montando o cenário. Acompanhando Ciro Gomes, né?
Ciro Gomes, então, defensor do BRICS. Ele fala isto. Ele fala, só é você olhar. Isso aqui não é só eu que vi isso, não. Ele fala ipsis literis. Fala do BRICS. O Ciro é tão cafajeste que, por um lado, para comer o juízo dos babacas de uma parte do PDT, ele tem um discurso, então, nacional desenvolvimentista. Certo? Por outro lado, ele defende o BRICS. Como um cara pode defender essas duas coisas ao mesmo tempo? Alguém pode me falar? Alguém pode me dizer? Então veja, a ameaça chinesa no Brasil, que hoje já está presente, como é? E nós tratamos tanto disso brilhantemente no seminário de guerra psicológica, inclusive, muito. Ricardo é um especialista nesse negócio, certo? Especialistíssimo nesse processo todo global econômico, sabe tudo, tá bom? Agora vamos lá. Começa por esta ameaça que é o PDT e Ciro Gomes. Eu quero falar para os senhores um pouco do que é o PDT. Eu quero que os senhores entendam o que é a porra do Partido Democrata Trabalhista, certo? PDT. O PDT, senhores, ele surge enquanto ideia. Você tem uma ideia, Lucas? Ele surge enquanto ideia em Lisboa, no ano de 79, certo? Lisboa, no ano de 1979, onde o senhor Leonel Brizola, El Raton, né? Vocês sabem que Fidel Castro chamava Brizola de El Raton, né? O rato, né? Vocês não sabem, não? Tem um Roda Viva, procure na internet, no YouTube, tem um Roda Viva, entrevista com o Brizola, que um jornalista pergunta pra ele: Brizola, é verdade mesmo que o Fidel Castro chamava de El Raton? Rapaz, esse Brizola sobe nas tamancas, xinga esse jornalista, vira o cacete. Tá dizendo? Então, El Raton, Leonel Brizola, que assim o alcunhou o guerrilheiro Fidel Castro, o terrorista, o ditador, estava então em Lisboa, neste encontro, para começar a se projetar uma espécie de um partido, porque ele já sabia, pô, vai ter abertura, vamos fazer partido e tal, junto com Mário Soares lá dentro. Quem é Mário Soares? Mário Soares foi presidente de Portugal, comunista até a raiz da porra da unha, do última pontinha da unha, entendeu? Mário Soares, presidente português, comunista pra cacete, e estava nesse encontro com o Brizola, representando ali a Internacional Socialista. Os senhores entendem de onde vem essa ligação do PDT com a Internacional Socialista? Desde quando se estava projetando, prospectando as ideias de como seria esse tal partido, tá certo que ali eram só ideias ainda, já estava lá o Mário Soares, porra, representando a Internacional Socialista, tá bom? O Brizola volta pro Brasil e tudo, né? E aí ele tem uma espécie de um insight. Rapaz, não precisa criar um partido. É só pegar o PTB, que aí ele teria um discurso nacionalista poderoso. Por quê? Porque o PTB era o partido de Getúlio, né? O Partido Trabalhista Brasileiro. Era a porra, tá entendendo? Só que aí, quando a Darcy Vargas, que era a esposa, né, do finado Getúlio Vargas, compreendeu o tamanho do fumão de João Rosa, que entrar no toba dela, tá certo? Ela entrou na justiça, teve que entrar na justiça. Veja, Brizola é tão cafajeste que ele falou, ele disse na imprensa brasileira, àquela altura, dos anos 80, que ele tinha tomado um golpe. Puta que pariu. O partido da Darcy, ela não queria entregar para um comunista, porque a porra lá, o ideário dos caras era um ideário comunista pesado mesmo. Aquela altura ainda muito fortalecida, porque ainda era regime militar. A Darcy disse: epa, não. Epa, não. Entendeu? Os ideais de Getúlio não são socialistas, né? Getúlio era um positivista, né? Que lambeu muito o fascismo. Mas comunista não era, né? Então a Darcy garantiu, teve que entrar na justiça, afinada Darcy Vargas, para garantir o seu direito de, porra, continuar comandando o partido, entendeu? O PTB. Agora veja o negócio. Brizola não se sossega, ele não quietou, e então foi montar o que viria a ser o PDT. No dia 25 de maio, senhores, 25 de maio, olha que coisa, no prédio da ABI,
da ABI, compreendeu? Na ABI, no dia 25 de maio de 80, na ABI, prédio na Cinelândia, eles aprovaram então o programa, o manifesto e o estatuto do PDT. Imagina os senhores, a ABI, então, abre as portas para que se funde um partido comunista dentro do Brasil. E o professor Olavo morre dizendo, a porra tá aparelhada desde a ditadura militar, do regime militar. E a galera não acredita, porra. É incrível isso, Lucas? Tá lá. Então, o programinha do PDT, o manifesto e o estatuto, tá certo? Saíram do prédio da ABI, minha gente, certo? O prédio da ABI, tá bom? Isso é que acontece aqui. Agora vamos lá. Eu disse para vocês, não é? Que o PDT faz parte e o faz. Vocês podem entrar. Inclusive eu vou até botar o linkzinho aqui. Tá? Eu vou botar o linkzinho para vocês, porque tudo que eu estou dizendo aqui eu gosto de provar para não ter dúvida do que eu estou falando aqui, tá certo? Eu vou botar o linkzinho para vocês aqui, ó, tá certo? O PDT é um partido que faz frente com a Internacional Socialista, tá certo? A Internacional Socialista, gente, é uma organização internacional, tá certo? Que busca a implementação do socialismo, tá bem? Através da união de partidos políticos de ideologia social-democrata, socialista e trabalhista. Social-democrata. Qualquer animal, chimpanzé, que me disser que o PSDB é um partido de direita, o que é que eu tenho que fazer com um cara desse? Tem que mandar tomar no cu? Tem que mandar. Tá certo? Então, nesse bojo da Internacional Socialista, eles estão falando de declaradamente partidos. Mas eu quero que os senhores entendam que organizações ditas da sociedade civil, revolucionárias, tá certo? Guerrilha, não é só na América Latina, é no mundo inteiro, tá bom? Também compõe a Internacional Socialista. Quem preside, o secretário-geral hoje da Internacional Socialista, da Internacional, é o chileno Luiz Adiala, né? Ele é o primeiro-ministro, ele é o secretário-geral da Internacional Socialista, né? E o ex-primeiro-ministro grego, o Georgi Papandreou, é o presidente da organização. Entre os vice-presidentes, prestem atenção, estão o português Carlos César e o brasileiro Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Quem é Carlos Eduardo Vieira da Cunha, tá certo? É um político e procurador de justiça no Rio Grande do Sul, que é o vice-presidente da Internacional Socialista para a América Latina e o Caribe. Por que é que ninguém fala essas coisas, bicho? Por que é que ninguém fala isso, porra? Quer dizer, o PDT é um partido da Internacional Socialista. Um dos vice-presidentes da Internacional Socialista é um brasileiro. É uma organização comunista, tá certo? Mundial. Tem um brasileiro. E ninguém fala nada, porra. E ninguém diz nada. Ninguém vai lá piranhar esse cara? Tudo bem, o Osni já morreu. Mas esse moleque continua atuando. Jurista. Tá brincando com o negócio? Porra, é uma sacanagem, certo? Agora vejam bem. Eu vou botar um link para vocês terem acesso. E quando eu li esta matéria, eu disse, porra, fechou. Eu estava correto. E as relações são essas mesmas. As relações são essas, tá certo? Tirado do site do PDT. Vou colocar para vocês aqui o link no chat, para os senhores poderem ver e ler com seus próprios olhinhos que um dia a terra há de comer. Tá bem? Título da matéria é: PDT e Partido Comunista da China debatem candidatura de Ciro e fortalecem parceria. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês, meus amigos, essa materinha para os senhores lerem e prestarem atenção, que eu não estou brincando quando eu falo essas coisinhas, tá certo? Isso aqui tudo é a mais pura e inexorável verdade. Pronto, tá aí já no chat, os senhores podem olhar
Eu vou acender meu cigarrinho aqui para nós começarmos a destrinchar essa matéria. Vamos lá. Aqui diz, um dos pontos significativos disso é: para o representante do PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, tá certo? Que ele fala aqui: o Brasil é um bom parceiro e amigo para confiar. Porra. O Brasil não devia confiar na China, não era vice-versa, não. Além de bom companheiro para promover o estabelecimento de uma ordem mundial mais justa e razoável. Senhores, ouviram a palavrinha mágica? Ouviram? Ordem mundial. Nova ordem mundial. Então, qualquer pessoa que tenha dúvida que o esquema chinês faz parte de um processo global para a instauração de uma nova ordem mundial, por favor, acabe com isso aqui. Tá certo? Isso aqui foi o próprio representante do Partido Comunista Chinês que disse isso aqui no Brasil, no encontro com os dirigentes do PDT e com o nosso querido Ciro Gomes, Cirão da Massa. Tá bem? Aqui ele continua. Ao remeter a atuação brasileira na ONU, no grupo do BRICS e no G20, que reúnem as maiores economias do planeta. Ao exaltar que o PDT sempre desempenhou uma relevante atuação na história brasileira, Du Quidlin relembrou ainda o legado de Leonel Brizola, que para ele sempre foi um amigo do povo chinês. Gente, entendam bem. Relação desses caras comunistas no Brasil com a China é velha. Se os senhores forem ver a história, os senhores sabem onde estava João Goulart, não é? Quando o Jânio Quadros renunciou, ele estava na China popular sendo recebido por Mao Tse Tung. Isso é história. Isso aqui não é uma coisa da minha cabeça. Vão lá ver a história, tá bem? Estava sendo recebido com loas e louvaminhas por Mao Tse Tung, porra, fazendo um discurso onde aproximava os povos do terceiro mundo. Caceta, isso é 1961. Né? Por que é isso? E não sei se vocês sabem mais, Brizola era cunhado de João Goulart. Então essas ligações são antigas, tá entendendo? Pô, então aqui o próprio representante chinês diz que Brizola sempre foi um amigo do povo chinês, claro, inimigo do povo brasileiro. Aqui ele continua: os partidos, quer dizer, o Partido Comunista Chinês e o PDT, diz ele, têm semelhanças nas ideologias, é claro. Com base nos princípios de independência, estamos totalmente dispostos a fortalecer o intercâmbio, o conhecimento e a confiança, declarou o Du Quidlin, ao formalizar o convite para que os pedetistas participem do 19º Congresso do Partido Chinês, que ocorrerá no segundo semestre desse ano. Gostaram? Gostaram? Se algum filho da puta, se algum liberal me disser que Ciro Gomes tem políticas liberais econômicas, eu vou chamar de puta aqui. Eu vou chamar de tudo, porra. Tá claro aqui? Tá claro onde é que está? Tá claro o que é o PDT? Tá claro qual é o alinhamento com o Partido Comunista Chinês? Tá claro a quem serve o senhor Ciro Gomes? Está claro? Eu creio que esteja. Porque se não tiver, aí eu vou dizer assim: então sentem aí e esperem que o leão é manso. Certo? Ciro Gomes será o candidato das esquerdas. Uma força internacional alinhada a ele, monumental. E é preciso então que se comece a se preocupar com isso. Comece a se preocupar com isso. Porque isso não é brincadeira de maneira nenhuma. Nenhuma. Nós seremos, se não abrirmos os olhos, vítimas de um realinhamento que foi, de alguma forma, quebrado com o impeachment de Dilma, de alguma maneira quebrado, se não para o processo de tirada das riquezas brasileiras, mas nós vamos retornar a um processo ideológico 1000 vezes pior do que a era Lula e Dilma. Os senhores entendam isso, tá certo? Por exemplo, a Rússia, o Putin agora quer virar quinta essência do conservadorismo, né?
Eu também alertei. Esse ano vai existir na Rússia o primeiro Congresso Internacional Conservador, gente, dentro da Rússia. Quer dizer, ele traz então a Igreja Ortodoxa Russa toda para frente do governo. Putin é cristão, aí vai perseguir gay, tá entendendo? Porra, quer dizer, isso, todo mundo sabe que isso é picaretagem, todo mundo sabe que isso é mentira, todo mundo vírgula, né? Os que estudam sabem disso. Mas a massa não sabe. E a imprensa vai colocar agendas, settings permanentes para que Putin então seja erigido ao novo conservador do mundo, porra. Tá certo? Será então o grande chefe da liberdade conservador Vladimir Putin contra o intervencionista Donald Trump. Brincou com isso? Só que aí tem um detalhe grave. Se não começarem a perceber que o conservadorismo no Brasil ele só existe enquanto pulsão de comportamentos humanos muito setorizados, e nós vamos ter que nos aprofundar para tentar daí retirar um conservadorismo sim brasileiro e contrapor essas outras formas que o conservadorismo, por exemplo, não é ideologia, mas as outras são ideologias que se perfazem no ambiente da sociedade. Se nós não tomarmos esses aspectos da sociedade, colocando esses elementos conservadores, mas com muita propriedade, daqui a pouco, porra, vai sair um líder de esquerda conservador, porra, no Brasil. Lá sobre a mesma efígie do Putin, porra. Para enganar todo mundo no Brasil. Esse aqui é o problema. Se o espaço continuar aberto, esses caras vão ocupar. Porque a esquerda, por exemplo, vai precisar agora de 1, 2 décadas para refazer sua malha intelectual. Vai precisar desse tempo. E até lá, o que a esquerda vai fazer? Guerrilha? Não, porra. Eu expliquei na minha aula do Império Ecológico que a natureza não é essa da guerra. Tá entendendo? Isso que esse cafajeste desse Stedley, com esses idiotas estão fazendo aqui, é só uma linha muito setorizada para startar ações pontuais. Isso não representa o ideário, tá certo, da esquerda, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Quer dizer, lugar nenhum, vírgula, porque a Venezuela está aí, mas em lugares muito restritos. O que significa o que eu quero dizer aqui? Trocando de miúdos. O que eu quero dizer a vocês é que enquanto a esquerda intelectual não se refizer, eles vão ter que ocupar espaço eleitoral, tá certo, dentro de aspectos que a população não seja tão refratária. Então, se eles tiverem que usar discurso liberal, irmão, eles vão usar, irmão. Se eles tiverem que usar discurso conservador, irmão, eles vão usar. Me perdoe, mas Ciro Gomes já está fazendo isso. Quando se pergunta a Ciro Gomes, o senhor é contra ou a favor do aborto? Ele diz assim: ninguém pode ser a favor do aborto. Porém, o aborto é uma questão de saúde pública. Olha, se não é exatamente a agenda da ONU, a agenda do CFR, a agenda desses organismos globais internacionais, que é fazer com que o aborto então seja um caso de saúde pública, porra. Para eles saírem aí inaugurando suas clínicas de aborto. Tá lá, vocês podem ver. Tá tudo descrito naquela nova estratégia mundial do aborto, não é? De 2012. Tá tudo lá descrito assim. Então, por um lado, ele é tão inteligente que por um lado ele diz: não, ninguém pode ser a favor do aborto. Por outro, ele está colocando a questão, o objeto, exatamente onde o globalismo quer, né? Você pergunta a Ciro Gomes: você é contra ou a favor o uso de entorpecente, irmão? Liberação da maconha? Ele fala: olha, por enquanto ainda não tenho uma concepção formada. Isso tudo é discurso para conservador, rapaz. Conservador de mente gelatinosa, caceta. Para os liberais, Ave Maria. O discurso Ciro Gomes, ele consegue falar mal, por exemplo, da escola de Chicago, da escola austríaca, ao passo que defende posições econômicas dessas mesmas escolas. Tudo no mesmo discurso, porra. Isso deve dar tilt na cabeça de quem não tem. Tá entendendo? É um negócio incrível. Então nós estamos perante este tipo de sujeito. É esse tipo de sujeito,
um homem que escreve livro, tá? Um intelectual orgânico por excelência, um radical socialista e globalista. Enxergar Ciro Gomes enquanto nacionalista é de uma ignorância atroz. Por mais que o discurso dele o coloque desta maneira, e ele só defende esse nacional-desenvolvimentismo para que a figura dele, então, seja entendida, compreendida como uma espécie de um nacionalista. Um nacionalista que defende o BRICS, né? Quer dizer, é o banco, então, o banco... Na verdade, é o início de um banco mundial, né? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Isso é o BRICS, né? E ele mesmo diz isso, olha, quando nós montarmos o banco do BRICS, nós vamos ter condição de financiar coisas no mundo inteiro, pô. O que ele quer dizer é, nós vamos poder destruir então os Estados Unidos e partir para cima de Israel. Isso aqui é que é a função do BRICS, dentre outras cositas más, né? Imaginem os senhores, Ciro Gomes presidente do Brasil e o BRICS instaurado no mundo. Rapaz, riqueza mineral, riqueza natural, vocês entenderem porra de riqueza nesse país, ou para a própria riqueza humana, né? Porque os ataques antropológicos que o povo brasileiro sofre advindo das agendas globalistas é de uma covardia, é de uma covardia inominável. Tudo isso está catalisado e catapultado na figura de Ciro Ferreira Gomes. Só isso. Que é outro ponto que nós vamos continuar batendo aqui nesta tecla. Para a semana que vem, às 21 horas, senta que o leão é manso na página do São Paulo Conservador. Tá certo? Não tem saída. Eu estou tentando armar aqui um jeito de conseguir, meus amigos, de conseguir, como é que eu posso dizer para vocês? Vocês participem ao vivo, vocês liguem para cá, para participar comigo, fazendo suas perguntas, entendeu? Eu mexi aqui com meu amigo Lucas essa semana, mas eu não consegui, tá certo? Eu espero que na semana que vem, nós já então consigamos colocar aqui uma espécie de ligação direta, que vocês possam ligar para um WhatsApp, que eu vou disponibilizar o número, e nós transformemos então aqui esse programa numa coisa mais dinâmica de ida e de volta, né? Porque o chat aqui, gente, o chat é bacana, mas o chat, ele aqui some e depois aparece, é um inferno retado, tá entendendo? É uma porra, é isso aí. Porra, aqui o Ricardo Costa diz, esse leão vem com urânio enriquecido. É isso aí, Ricardão, é isso aí. Aí Vanessa Pio daqui diz, não cuidem não, Putin será o conservador da pica do nosso rabo. Vanessa Pio, você é a moleoa. Vanessa Pio, moleoa, nós não vamos deixar isso acontecer não, irmão. Vamos deixar isso acontecer não, vamos triturar esses caras, triturar. Eu quero mandar um abraço aqui então pro Felipe Sena do Nascimento, pra Vanessa Pio, pro Lucas Queiroz, para o Ederson Oliveira, para o Abel Souza, para minha querida Rainha do Norte, Nana Magalhães. Aqui o nosso Lucas Queiroz diz, Aldo Rebelo estava com esse discurso ontem no programa Canal Livre. Tá vendo, Lucas? Eu nem vi o Canal Livre. Ainda bem que você deixou isso aqui, né? Mandar um abraço enorme para o meu querido AC Serra, para o meu irmão, gigante, mestre, leão, Ricardo Costa, para o Raul Guzmão, para o Psico Lemos, para nossa querida Cândida Costa, doutora Cândida Regina, irmã, não é? Vocês todos, o Steven Resch, né? Rec, como seria, né? O Steven, grande amigo, aqui também, irmãozão, ferrado. A Fernanda, me dando aqui abraço, parabéns, obrigado a você, Fernanda, né? A página São Paulo Conservador, meu agradecimento. A Cláudia Dexter agora, além de ser uma filha de Maria, brilhante, uma leoa brabíssima, Cláudia Dexter, minha colega de COF, de Seminário de Guerra Psicológica, agora entrou na área do marketing. Cláudia Dexter agora é uma das maiores marqueteiras, cara, que nós temos no Brasil. Cláudia Dexter daqui a mais 6, 7 meses vai botar Antônio Lavareda no bolso, tá entendendo? E no dia que isso acontecer, nós estaremos aqui para aplaudi-la. Grande Cláudia Dexter. Ao Maferson Cordeiro, um forte abraço. Rapaz, vocês todos, ao Ícaro Nunes, a Sônia Silos Ruas Vieira, um fortíssimo abraço. Ao meu irmão, professor João Muniz de Araripina, Ciro Sardinha, esse bicho vai dar um trabalho do inferno, mas eu avisei, tá certo?
Então, gente, eu não sei quanto tempo está com o Fernando Xavier, querido amigo. Diz aqui é tenso. Eu sou cristão ortodoxo e vejo que muitos ortodoxos acreditam mesmo no teatro do Putin. Parece que o número de duguinistas no Brasil está aumentando também. E eles estão se organizando. Poxa, Fernando, ó, você traz um interessante. Eu ainda vou fazer um Senta com o Leão é Manso, trazendo como tema só essa questão do duguinismo, não é? O professor Olavo tem várias aulas do COF tratando sobre o Duguin. Tem um debate dele com o próprio Duguin. E nós vamos trazer também aqui, irmão, um forte abraço ao mestre André Gobo, um forte abraço. Ao Kaique Nascimento, um forte abraço. Ao Caio Marcelo Fonseca, irmão Leão, forte abraço. Ao Edson Betim e a querida Cláudia Dexter. Cadê a leitora, né? Vou comer essa leitora em São Paulo, Cláudia Dexter. Aqui o Reginaldo Martins, um abraço. Gente, vocês todos, um grande abraço. Eu não tenho como agradecer tanto carinho de vocês, poxa. Isso aqui é realmente incrível, né? Eu estou aqui em Juazeiro da Bahia, no sertão, podendo estar tendo esse contato com vocês, trazendo esses assuntos todos que são de gravíssima importância para o país. É preciso que se discutam essas coisas, que essas coisas precisam estar na pauta, não é? Lauda 10 para essas coisas, entendeu? Tem que estar presente sempre, 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 sempre. Então é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu não tenho como agradecer tanta gentileza, tanto carinho. É uma honra e um orgulho poder ajudar o meu país, ajudar o meu estado, que é a Bahia, ajudar, não é, minha cidade, que é Juazeiro, falando, trazendo com a força das ideias, das palavras, com as ações humanas, não é? Ajudar esses entes todos, essas pessoas todas que precisam tanto, não é, de nós. Olha, a Cláudia Dexter está dizendo aqui, fui até bloqueada após uns 180 grupos. Cláudia Dexter compartilhou o Senta que o Leão é Manso nos grupos. Você é fantástica, Cláudia, uma leoa, uma irmã, doutora Cândida, boa noite. Só para terminar, gente, que eu não podia deixar de falar sobre isso. Gente, ó, vamos falar sério aqui, ó. Os caras estão brincando aqui na Bahia, porra. Os caras estão brincando, pô. A justiça na Bahia, juiz baiano,